Senhor presidente, doutor Nacélio, que tem a honra de usar a tribuna sob o seu comando, senhores vereadores que compõem a mesa, senhorita vereadora Jane Martins, demais vereadores, auditório aqui presente, como sempre, muito concorrido às nossas sessões, graças a Deus. Eu queria iniciar a fala, primeiro, agradecendo tudo a Deus, que nós temos que agradecer até pela vida, que é o primeiro bem que nós adquirimos, e depois agradecer pelas chuvas que vieram banhar o nosso Ceará, o nosso Nordeste. E eu faço essa primeira saudação a Deus e em agradecimento a Ele por força do que nós pretendemos dizer. No dia 10, acontecerá esse grande encontro das Câmaras dos Pais do Vale de Jaguaribe, juntamente com a Assembleia Legislativa. E quando nós, como advertiu o vereador Roberto Menezes, formos nos pronunciar, a gente tem que ter cuidado com uma situação que eu quero fazer esse alerta agora. As chuvas que banharam o nosso Nordeste, especialmente o Ceará, foram alvo de todos os nossos agradecimentos. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que foi nos mandado. Agora, não é ainda suficiente para se resolver o problema de água, porque os nossos reservatórios ainda estão vazios. Nós temos lavoura, pequena, mas temos, que o feijão é rápido e é só dele. Nós temos pasto para o nosso gado, é verdade, mas o gado come todo dia. E a gente tem que olhar para o BR-Obró, o setembro, outubro, novembro e o dezembro. E na situação que está, a coisa vai se agravar da mesma forma, só com o paliativo das chuvas agora. Então nós temos que focar, a nosso ver, no dia 10, é para a gente demonstrar, divertir a Assembleia e o Estado para ações permanentes de combate à seca. Agora, o nosso vigor na fala deve ser no sentido de que conversas miúdas, como o Zé Cotó é professor em dizer isso, conversa eleitoral, ao longo dos anos já foram ditas. Ações efetivas. O discurso do vereador Roberto foi muito interessante. Cisternas. Eu não sei nem mais onde se vai colocar tanta cisterna. Porque cisterna, quando eu passo na zona rural, me perdoe até se eu estiver dando informação errada, mas a meu ver, em toda casa que se anda tem cisterna. Mas vamos lá, precisa de mais algumas. Aí salta o Roberto, com experiência do campo, aí diz, para que tanta cisterna se não tem chuva? Então nós temos que combater a ausência de chuvas, e cisterna não combate a ausência. Me permitam a parte, pois não, vereador Cavalcante. Com o maior prazer. Muito oportuno e aqui. Agradecer de pronto o auxílio que há pouco Vossa Excelência me deu. Obrigado, vereador Cavalcante. Na verdade, o que falta é o plano emergencial, ou seja, planos emergenciais. E Vossa Excelência
eu aqui quero parabenizar por lembrar aqui do BRBRO, o setembro, outubro, novembro, dezembro, que quando chega nessa época nós sabemos que não chove. E quem sofre é o homem do campo. Mas nunca houve dos governos um plano emergencial para priorizar. Eu vou aqui citar aqui um exemplo rápido, porque a parte é 2 minutos, mas aqui vou citar um exemplo muito rápido aqui. No Egito, antes de Cristo, está escrito na Bíblia, Faraó teve um sonho, e naquela época José era governador do Egito, ou seja, depois disso ele foi governador, e ele foi consultado, porque seria, de acordo com o sonho, 7 anos de muita fartura, de chuva, mas seria 7 anos de seca. E ele se preparou-se. Houve uma preparação para que realmente ele armazenassem os alimentos. Então teve fartura no Egito. E aqui, o Ceará, nós sabemos que existe a seca. E por que os governos não se preparam? Por que os governos eles não apresentam um plano emergencial para o homem do campo? O homem do campo ele tem sido castigado. E aí, cabe a nós, que somos vereadores, que nós conhecemos realmente, nós temos contato com o homem do campo, conhecemos a dor de perto e sentimos, porque nós vivenciamos isso constantemente. Então, o que falta é isso. Falta que realmente um plano emergencial. E nós vamos cobrar. Aqui no dia 10 está chovendo, mas quando chegar o setembro, de julho em diante, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, é sério a situação do homem do campo. Então nós vamos cobrar aqui do governo do estado, das secretarias competentes, que eles possam planejar realmente um recurso específico para que o homem do campo ele possa ter melhores dias. Agradeço, vereador Cavalcante. Eu que agradeço, excelência. A nossa preocupação, então, é que no dia 10 vindouro, nós tenhamos esse foco para a gente cobrar, mas cobrar medidas eficazes, para que saia daqui não uma reunião vazia, com muitos discursos, mas que a gente tenha pelo menos um compromisso, para que a gente possa cobrar depois. Tem que sair daqui um documento comprometido à Assembleia e às Câmaras do Vale, com a melhoria de um projeto de enfrentamento dos anos mais difíceis. É preciso, definitivamente, eu não sei se a gente fica empolgado e achar que a nossa Câmara vai ter essa força. Mas nós vamos ser aquela rolinha que jogava uma gotinha d'água no incêndio e fazia a sua parte. Nós vamos fazer a nossa. Nós vamos começar a cobrar do governo ações eficazes e permanentes no combate à seca. E sempre exaltada aqui a figura do grande vereador Renato Maia Mourão, porque foi uma pessoa... Vereador, dá uma paz, por favor. Pois não, só um instante. Você foi sempre uma figura muito devotada ao município de Morada Nova, ao perímetro irrigado, às lutas pelos direitos dos ribeirinhos e agora daquele canal, nessa captação de água. Você é um vereador permanente, é um lutador pela história da Morada Nova. E a sua presença aqui é importante até para informar e ser informado do que ocorre em Morada Nova. É uma satisfação. Obrigado pela parte, vereador. Eu quero dizer da próxima preocupação, quando o vereador Giovanni falou aí a respeito de Israel, que quando se preparou para 7 anos de secas. O Nordeste tem mais de 500 anos de vida. E até hoje o governo brasileiro não se preparou para um ano de seca. Isso é que faz, isso é que dá a preocupação. Quando eu vi também no jornal do Diário do Nordeste, dizendo que, no mais tardar, em 2050, a metade do Nordeste brasileiro está deserto. Aí talvez o governo brasileiro vai se preocupar com os planos de emergência para salvar o Nordeste. Isso é a preocupação. É por isso que eu peço alerta de nós, vereadores desta Câmara, que no dia 10, nós fazemos com que venha aqui os pronunciamentos e as resoluções, saia aqui num papel com um plano realmente, para salvar, não salvar,
pelo menos amenizar a seca do nosso município e a seca do Nordeste. Muito obrigado, Roberto. Eu queria também trazer um pouco do foco da minha fala, para não deixar no vazio, a situação que levantou o Jorge Brito e puxada pelo vereador Giovanni, salvo engano, a seca e o Zé Cotó, sempre inteligentíssimo, com suas falas, com suas colocações, a situação que está vivendo Morada Nova. Realmente a gente está vivendo uma transição político-jurídica que está envolvendo uma certa, se não dizer enorme, ansiedade do povo. Mas nós precisamos conviver com essa situação. Nós sabemos das decisões tomadas pelo TSE, mas precisa haver os trâmites legais. As coisas não são tão fáceis, porque existem dúvidas e senões a ser explicado na ordem jurídica. E as partes interessadas, quer seja o prefeito atual, quer seja o prefeito que ganhou nas urnas, mas tem empecilhos jurídicos, nós temos que concluir essa trajetória jurídica. Enquanto não se concluir, o que tem que existir é normalidade administrativa, para evitar que o caos faça prejuízo e traga prejuízos à nossa cidade. A nossa busca é manter a normalidade. Por conta disso, logo após a votação no TRE, eu já me comunicava com Vanderlei Nogueira e dizia: Vanderlei, a normalidade administrativa tem e deve ser mantida. Deve ser mantida porque nós temos compromisso de muita responsabilidade. O diploma que é otorgado pela justiça não é vazio. Nós temos que acabar com essa história de legitimidade de um lado. Porque todos os dois lados têm muita legitimidade do município. Muita legitimidade. Legitimidade quer dizer expressão popular. Quer saber apoio popular. E nós temos os dois candidatos. Não vou aqui entrar em mérito, mas não vou ser hipócrita para esconder as situações. Jamais fui homem de enfiar a cabeça em buraco. A minha cabeça, além de careca, é exposta como outdoor. E eu sempre digo, ambos têm legitimidade. Porque ambos tiveram quase 50% dos votos da Morada Nova. Se o Glauber tirou 800 votos a mais, aí não adianta se gritar que a população pediu, porque somado os dois outros ele perdeu. Então, mais da metade do povo pediu para ele não ganhar. Mas isso aí comigo não influi de nada. Que é num sistema democrático de 3 candidatos, ele ganhou. O que nós estamos querendo dizer com isso é que a normalidade política e administrativa tem que continuar. Independentemente do prefeito, que seja o Vanderlei, que seja o Glauber, essas situações não me abalam. Já fui candidato junto com meu colega Roberto, pediu a eleição. E nem por isso me escondi de nada, como jamais eu farei na minha vida. Estou da mesma maneira, com a cabeça erguida, da mesma forma. Sempre vivi do meu trabalho, da minha luta, a vida toda. Nunca fui capacho de teta de prefeitura. Agora, é preciso que a gente veja que a situação que atravessa a Morada Nova jamais ocorreu antes. Nós estamos vivenciando um momento ímpar, um momento que nunca existiu, mas nós temos que conviver com isso. Morada Nova é uma cidade politicamente de expressão cearense, e a gente sabe disso. Então, por conta disso, nós somos politizados. O que cabe a nós, vereadores, o que cabe às lideranças políticas e comunitárias do município, é exortar, é chamar as pessoas para admitirem a normalidade do processo. Quando a justiça disser que Glauber assume, ele assume. Enquanto disser que não assume, não assume. Isso faz parte do processo.
Agora a normalidade tem que ocorrer. Foi por conta disso que eu chamei, e conversando com o Vanderlei, e alguns vereadores também conversaram com ele, continua a normalidade. E a coisa continua realmente. Continua porque agora mesmo eu liguei para o Marcondes, e em público já agradecer a rua Coronel Zé Paulo Girão, uma rua interessante, uma nova, até no período das vaquejadas, das grandes festas, a rua vai ter continuidade. Graças a Deus, quero agradecer lá no Parque de Exposição ao nosso prefeito, porque vai fazer, mesmo nesse período de muita dificuldade, vai tentar concluir a obra desse calçamento, dessa rua Coronel José Paulo Girão, que vai escoar o Parque de Exposição. Tive informações, o João Paulo já nos trouxe dizendo, e o Igor, que já foi licitada a obra da UPA, a unidade de pronto atendimento médico, uma obra estadual, federal, situação assim, que vai ser muito ótima para a Morada Nova. E eu quero tocar nesse assunto. Esse assunto é o que, há muito tempo, eu sinto isso comigo, e aproveito o ensejo, é na pancada que as pessoas lembram de falar algumas coisas. Nós estamos da administração tentando manter a normalidade. É certo que é difícil. As secretarias todas estão tendo um trabalho de normalidade. A educação tem uma certa dificuldade, porque alguns professores concursados se rebelaram, mas a coisa, aos poucos, vai se encaminhando e a poeira vai baixando. A saúde, aí sim. O nosso problema na saúde é o mais grave. Mas tudo vai ser feito para se continuar na normalidade. Eu até daqui ainda vou conversar com o doutor Ivan Berg, para saber o que está, como está a sua luta para fazer essa normalidade acontecer. Sabe onde eu quero chegar? Na saúde não tem nenhum profissional em atraso. Todo mundo foi pago. Sabe o que é que falta? É porque mesmo o doutor Nacélio aqui do meu lado, que é a pessoa testemunha disso, e nós sabemos do quanto tem se esforçado para manter o vigor do hospital regional, mas a gente sabe que a classe médica é muito difícil de se conduzir. Nos momentos de normalidade já é muito difícil. Adquirir um médico, contratar um médico para vir para o interior é dificílimo. É por causa exatamente do mercado de trabalho. A grande demanda por médicos e a escassez de profissionais. Os médicos que... Excelência, queria só um minutinho para concluir. A área médica já ganha muito bem. Poderia até ganhar melhor, se as outras profissões também ganhassem mais ou menos. Agora, enquanto um engenheiro civil, um advogado, um dentista, qualquer que seja, forma-se. Primeiro, seu primeiro emprego gira em torno de R$2.000, R$3.000. Um médico recém-formado ganha 13, 14 e ainda não quer trabalhar. E ainda bota a banca. Mas sabe por quê? Pela escassez de profissional no mercado. E hoje, só porque está havendo essa indecisão, já ficam sabendo, eu não sei se vou receber, nem vou. Porque não precisa. O médico não precisa ver a Morada Nova, porque Limoeiro precisa dele. Quixadá precisa, e Bicutinga, e Jaguaretama, todo o Ceará precisa. É por isso que eu sou defensor intransigente. Para que o governo federal abra de vez as porteiras para o profissional estrangeiro que quer prestar serviço no Brasil. As faculdades estrangeiras que querem e que levaram muitos brasileiros para fazer seus cursos lá fora. Porque aqui dentro a coisa é fechada. Para se ver, faculdade de Direito tem em toda a esquina do Brasil. Advogado hoje sobra em todos os recantos. Agora médico não. As faculdades de medicina para ser abertas no Brasil é uma novela e uma cerimônia papal.
Então precisa que haja mais flexibilidade, para que a gente tenha mais profissionais médicos, obviamente, fiscalizando a qualidade do ensino, doutor Nacélio. Precisa então, só concluindo, presidente, que a qualidade do ensino seja fiscalizada, mas que haja flexibilidade para que exista profissional médico e acabe desta verdadeira pressão que existe sobre os prefeitos. Não estou falando em relação a Morada Nova, não, e nem nesse período, porque o que eu estou dizendo agora, eu já penso há 3, 4, 5 anos atrás. Enquanto nós tivermos que nos ajoelhar e suplicar, pedir favores para profissional vir trabalhar no interior, dificilmente a saúde do Brasil, do Ceará e de Morada Nova vai ter seu dia de glória. Muito difícil. Enquanto não tivermos profissionais, e é nesse sentido, depois, em outra oportunidade, eu ainda quero falar sobre esse assunto. Muito obrigado a todos.